Boa tarde, meu nome é Amanda Dias, eu sou mestranda em Engenharia de Alimentos pela USP, bióloga formada pela Universidade Federal de São Carlos e venho nessa tarde com muita alegria contribuir, né, com a Tecali, com a palestra Fermentação Alcoólica Possibilidades. Eu gostaria primeiramente de agradecer a toda a organização do simpósio, né, por ter realizado esse convite que eu aceitei com muita alegria para poder discutir nessa tarde com vocês alguns pontos sobre a fermentação alcoólica, né? Tratar dessa área, trazer para os que não conhecem, apresentar, aos que já conhecem, trazer uma discussão aqui sobre a área, sobre o que está sendo realizado, sobre possibilidades do que a gente pode estudar e trabalhar e realizar, né, dentro dessa área que é encantadora. Então, a gente dentro da ciência, né, a gente estuda esse processo fermentativo há um tempo já, né, tá intimamente relacionado com a história humana. E dentro da fermentação a gente tem alguns tipos de fermentação, né? A gente vai ter a fermentação láctea, a gente vai ter a fermentação acética e a fermentação alcoólica, né? Seja ela para produtos apenas fermentados, como cervejas, vinhos, ou para produtos que sofrem etapas posteriores, né, que são os destilados. Então eu vou tratar um pouco sobre esses temas e também trazer um pouco para vocês sobre como essa etapa de fermentação, que é a fermentação alcoólica, é importante, né, para um produto no qual o Brasil é mundialmente conhecido, a gente tem um grande sucesso, que é o bioetanol, um dos carros-chefes na economia do nosso país. Então a gente vai tratar hoje aqui sobre esse tema e levantar esses pontos. Então, inicialmente, eu queria tratar com vocês sobre o processo fermentativo. O processo fermentativo em si, né, a reação bioquímica que acontece lá dentro do nosso bioreator, do nosso fermentador, enfim, dessa relação entre a levedura, né, e o nosso substrato. Então, no processo fermentativo, a gente vai ter geralmente a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura que a indústria já usa bem, é uma levedura selecionada, perdão, pela indústria para trabalhar nesses processos fermentativos e chegarem, né, ao melhor produto final. Então a gente vai ter a levedura e o nosso carboidrato, que seria a nossa matéria-prima. E esses são os dois pontos mais importantes da nossa fermentação, a nossa levedura e a nossa matéria-prima. Porque é a partir dessa matéria-prima que a gente vai obter tanto o etanol, né, o CO2 que vai ser produzido na fermentação alcoólica, mas principalmente esses compostos secundários. E esses nossos compostos secundários, eles estão intimamente ligados, né, a essa levedura e a esse carboidrato. Então, a levedura ela vai consumir esse carboidrato e vai produzir isso. Como que acontece, né? Esse carboidrato geralmente ele vem em estrutura e precisa ser quebrado, né? Por exemplo, vamos usar o açúcar, né, do caldo de cana para fermentação, por exemplo, de cachaça, que ele vai ser rico em sacarose. Então a levedura ela precisa quebrar essa sacarose, ela vai quebrar a sacarose em frutose e glicose. E é essa glicose que ela vai consumir para poder produzir esse etanol e esses compostos secundários, no caso da cachaça. Então a gente vai ter enzimas que elas vão estar intimamente ligadas a esse processo. No caso aqui do açúcar da caldo de cana, quem vai quebrar, né, esse açúcar é a enzima. Ela pode quebrar tanto intracelular, né, dentro da célula, como extracelular. Então a levedura ela pode consumir a sacarose e dentro dela essa enzima quebrar essa sacarose em frutose e glicose, ou no meio ela pode estar de forma liberada no mosto e aí a levedura já consome diretamente a glicose. Então esse é o básico, né, do processo fermentativo. E quando a gente fala de fermentação alcoólica de bebidas, os compostos secundários, eles são primordiais. Porque a bebida, ela não vai ser apenas o teor alcoólico, não.
ela vai ser principalmente os compostos que vão enriquecer essa bebida, que vão deixar a bebida sofisticada, que vai trazer características que o consumidor já espera. Ou, por exemplo, na indústria cervejeira, toda a formação do sabor, toda a formação de cada estilo é extremamente importante. Então, esses compostos secundários na produção de bebidas são provavelmente os mais importantes. Então, tudo isso vai acontecer dentro dos fermentadores. E esses fermentadores, eles também vão interferir na nossa fermentação. Então, desde o tamanho, desde o tipo de material do equipamento, alguns trabalhos mostram que conforme o tamanho, né, do seu fermentador, pode ser que a reação seja um pouquinho diferente. E aí a gente está trabalhando, quando a gente pensa nisso, principalmente quando a gente está trabalhando na indústria, onde você quer homogeneidade, onde você quer o padrão da sua bebida, né? Então a gente vê primeiro aqui um fermentador grandão, né, de inox, com controle de temperatura, controle de volume, entrada, saída de produto. Então, é um sistema extremamente fechadinho, bonitinho, arrumadinho, para que a nossa fermentação ela ocorra do melhor jeito possível, controlando essa temperatura do início ao fim. Porque a fermentação, ela tem fatores que são muito importantes, que vão determinar todo o nosso processo. Então, por exemplo, quando a gente fala de cerveja, a fermentação de cerveja, ela está intimamente ligada com o processo enzimático e determinadas enzimas são acionadas em determinadas temperaturas. Então, por exemplo, muito se fala, né, da rampa de fermentação da cerveja. O processo fermentativo da cerveja é extremamente delicado, porque tem várias enzimas que têm que ser acionadas durante esse processo para que ocorra, né, a quebra de determinados compostos, a formação de outros compostos que vão contribuir nesse processo. Alguns produtos, né, alguns fermentados, eles precisam ser realizados em determinados fermentadores com composição específica, né? Eu já visitei vinícolas que determinam que determinados vinhos podem ser produzidos, né, em fermentadores de plástico, né, como esse nosso segundo caso aqui, mas outros não. Outros, principalmente com uvas mais nobres, mais delicadas, elas precisam obrigatoriamente serem fermentadas em fermentadores de inox, para que isso não comprometa o sabor do produto final, que vai ser muito delicado, muito suave e complexo. E a gente também tem os fermentadores menorzinhos, geralmente quem faz cerveja artesanal, cerveja em casa, já lidou bastante com esse tipo de fermentadorzinho, né, pequenininho, que geralmente são baldes, com o Warlock, né, que conserva lá esse ambiente anaeróbico. E cada processo vai exigir determinadas condições. Então, os fermentadores, eles são sim, né, etapas importantes para essa nossa fermentação. E, obviamente, um fermentador inox, ele vai ter algumas vantagens em relação a outros, mas dependendo da indústria que você tiver, a indústria do produto que você estiver produzindo, pode ser que isso mude. Então vamos falar agora sobre como a fermentação alcoólica ela surge e como ela está intimamente ligada à história humana até os dias atuais. Então, a fermentação alcoólica ela aparece lá na antiguidade, né, de forma que a ocorrer de maneira espontânea. Então, alguns registros indicam que o primeiro contato, né, as primeiras fermentações, elas usavam ali frutas maduras, frutas ricas em açúcar, que provavelmente tiveram contato com micro-organismos disponíveis no ambiente. A gente tem micro-organismos já na fruta,
no ambiente que a fruta estava, e ali se promovia essa fermentação. Então, os registros iniciais seriam produções de cerveja, né, que usava esse start como frutas maduras e tudo mais, sem saber direito o que tinha ali, e usava na fermentação para a produção dessa cerveja. E ali, 6.000 anos antes de Cristo, né, são os primeiros registros com fermentação controlada, onde começou-se a entender que havia alguma coisa, né, e selecionar que até então não sabia-se que eram leveduras, né, para fermentar nesse processo. Isso aí ocorreu principalmente na Turquia, no Egito, e foi-se iniciando os primeiros passos para a fermentação. Só lá entre o século XIV e o século XVI, que é descrita a primeira levedura para a fermentação de cerveja, né? Que é uma Saccharomyces pastorianus, que ela começa a aplicar a saber-se o que é e aplicar nesse processo de fermentação. Nada tão sofisticado como o que é de hoje, nem tantas leveduras, mas se inicia aí o processo, né, de selecionar esse micro-organismo, entender que micro-organismo é esse, para a fermentação de cervejas. De lá para cá, né, a gente tem desenvolvido diversas linhagens para cada estilo de cerveja e aprimorar ainda mais esse processo. E hoje a gente tem, né, uma variedade de produtos fermentados. A gente vai ter a cerveja, né, que vai usar principalmente grãos como a cevada. A gente tem algumas cervejas que trabalham com trigo, né? Vai variar a composição e a quantidade do grão conforme o estilo da cerveja. A gente tem o saquê, que utiliza arroz como o carboidrato que vai ser consumido na fermentação. A gente tem o whisky, que é um destilado, né, que também vai usar alguns grãos, entre eles a cevada também. A gente tem a cachaça, que é muito forte no nosso país, né, o nosso produto, que vai usar cana-de-açúcar como carboidrato, né? A matéria-prima é a cana-de-açúcar, o açúcar, a sacarose, vai ser o carboidrato disponível. A gente vai ter as uvas, que a gente utiliza para produzir vinhos. A gente tem uma imensa variedade de vinhos. E a gente tem também uma bebida que está voltando, né? Tá se tornando popular novamente, porque ela era popular, que é o hidromel. E que utiliza como carboidrato disponível o mel, né? Então a levedura ela vai consumir esse mel para a gente produzir hidromel, que era uma bebida que a gente conhece através dos vikings, né? E que hoje em dia está voltando um pouco a gente ter contato com ela e produzir mais, né? Várias empresas estão produzindo. E o que eu gostaria de salientar aqui nesse momento? Para a gente observar quantos produtos a gente tem aqui, são alguns, a gente tem, né? O gin, vodka, tem várias outras bebidas que vão ser produzidas a partir de carboidratos diferentes. Então, para o hidromel, a gente vai ter o mel, a gente vai ter uva, a gente tem cevada, a gente tem arroz, a gente tem cana-de-açúcar, e cada carboidrato é um carboidrato, ele vai ter uma complexidade própria da sua matéria-prima. Então, para a gente fermentar, entrar com um processo fermentativo para cada matéria-prima, a gente vai precisar de uma levedura que converse com essa nossa matéria-prima. Por isso que são os dois pontos mais importantes, a nossa levedura e o nosso carboidrato. Então, a gente sabe que a Saccharomyces cerevisiae, ela é a levedura que vai fazer a fermentação alcoólica. Mas é a mesma levedura que fermenta a cerveja, vai ser a mesma levedura que fermenta o hidromel, que fermenta um vinho, cabernet,
que fermenta a minha cachaça, que fermenta o meu saquê? Não é, né? A gente tem uma indústria imensa de seleção de leveduras para cada um desses processos. Inclusive, muitas vezes, dependendo do estilo de cerveja que você vai fazer, pode variar também a levedura. Então, cada processo é um processo particular, é um processo que você vai demandar atenção, vai demandar cuidado, porque não é do jeito que a gente fermenta um produto, a fermentação alcoólica para um produto não é a mesma para outro. Lembra quando eu falei que é muito importante os compostos secundários? Esses compostos secundários estão intimamente ligados à nossa matéria-prima. Então, eu não vou conseguir, por exemplo, usar uma levedura de pão, que que é Saccharomyces cerevisiae, e conseguir produzir um vinho Pinot Noir com todas aquelas notas delicadas que os especialistas conseguem identificar e todas as características do vinho com aquela levedura que foi selecionada para produzir pão. Então, é importante a gente entender todo esse setor de seleção de leveduras para cada processo e como é importante usar a levedura certa no processo. Então, no caso da cerveja, às vezes, para cada estilo de cerveja, a gente vai ter uma levedura específica para esse processo. Porque a levedura, né, o tipo de levedura, ela vai influenciar nas propriedades sensoriais da cerveja. Então, a gente tem diferentes estilos de cerveja. A gente tem lager, a gente tem pilsen, ale, IPA, e cada uma delas vai ter uma composição específica para produzir essa cerveja específica no final, com o estilo que elas propõem a ter. Então, se a levedura ela é a correta, né, ela vai estar tudo bem. Se ela não for outra levedura, às vezes outra levedura de outro processo, não a levedura cervejeira, ela vai influenciar nas propriedades sensoriais. E o que acontece? São os metabólitos gerados durante essa fermentação que vão dar essas características sensoriais. Se não é a levedura correta, né, a levedura própria, os metabólitos vão ser outros metabólitos. E então vai trazer outras características para a cerveja. Então, essa biotransformação, esse processo, né, da fermentação proveniente da levedura, a gente chama de biotransformação. Na cerveja, ela é extremamente importante devido a esses metabólitos secundários específico de cada cerveja, de cada estilo. Então, tem cervejas muito suaves, que têm características específicas e que se dá alguma coisa errada, você vai sentir um sabor residual diferente do que se propõe. Então, é extremamente importante ter essa levedura até às vezes dentro do estilo da cerveja. Outro motivo é pela rampa de fermentação. Às vezes, cervejas, diferentes estilos, têm temperaturas de fermentação diferentes. Então, pensando na microbiologia básica, né, a levedura ela tem que trabalhar naquelas condições ótimas. Então, dependendo da cerveja, você vai ter uma rampa de fermentação específica. A temperatura ela vai variar de determinada maneira e vai estar em determinada temperatura. E aí vai variando essa rampa conforme a fermentação. Então, você sempre quer que a sua levedura trabalhe, né, nas melhores condições específicas para você ter um produto final melhor lá para o seu consumidor, para a indústria na qual você está trabalhando. Não é diferente para os vinhos, né? Os vinhos, geralmente a gente pensa muito nas uvas, que a gente tem diferentes vinhos. A gente tem o Cabernet, a gente tem Merlot, Rosé, branco, Pinot Noir, a gente tem vinho seco, a gente tem vinho suave, e cada um vai ter as suas características. Às vezes você quer mais doce, às vezes você quer seco, então vai ter determinadas características, e a levedura vai ter que conversar também com essa uva. E dentro da produção de vinho, uma importante característica que a gente sempre tem que pensar na fermentação alcoólica é o teor de etanol. Em determinados vinhos,
O teor de etanol no vinho, quando muito alto, vai também modificar essa percepção sensorial. E a gente não quer. Quais seriam essas percepções? A gente vai ter atributos aromáticos, a gente vai ter a detecção de compostos voláteis, então a gente quer determinados compostos, a viscosidade do vinho, o corpo do vinho, a astringência do vinho, a acidez, a amargor. Os especialistas são capazes de determinar todas essas características no produto e qualificar, né? Se esse produto, a qualidade desse produto é um produto fino, de alta complexidade. E tudo isso vai estar ligado diretamente com a escolha da levedura certa. Porque se você tem uma levedura que vai produzir, ela não é própria do processo e usa uma levedura, ou você tem uma levedura contaminante, e essa levedura ela produz muito álcool, ela vai descaracterizar toda a sua batelada de fermentação. E aí lá no final é um problema que a indústria vai ter que lidar. Então, essa etapa de escolher a levedura certa para você fazer a sua fermentação alcoólica, ela é de extrema importância, principalmente para produtos, né, que têm alta complexidade, que têm compostos específicos e compostos secundários. Então, eu acho que até aqui fica claro a ligação que você tem entre a levedura, o carboidrato e os compostos que elas vão produzir para sua bebida. Então, até agora a gente estava falando de produtos que a gente consome diretamente ou posteriormente ali só a fermentação. Então, acabou a etapa de fermentação, você tem algumas outras etapas de envase, enfim, decantagem, e aí o produto vai estar pronto. E tem os destilados. E no nosso país, né, que é muito forte o nosso produto nacional, a cachaça. Inclusive, né, um produto que a gente exporta para vários países, para a Europa, e mundialmente conhecido. Então, antes da gente falar desse produto em específico, vamos diferenciar aqui o que é a cachaça da aguardente de cana. Então, o que acontece? A cachaça, pela legislação, né, a gente tem um acordo que a cachaça ela é produzida única e exclusivamente no Brasil. Então, é a aguardente de cana produzida no Brasil com teor alcoólico entre 38 e 48. Enquanto que a aguardente de cana, ela é uma aguardente produzida a partir da cana, não precisa ser necessariamente uma cana plantada, né, produzida no Brasil, do teor alcoólico entre 38 e 54. Então, toda cachaça é uma aguardente, mas nem toda aguardente é uma cachaça, né? E tem esses teores alcoólicos que a gente tem que respeitar. Essa da imagem é uma cachaça da 51 reserva, que custa aí a bagatela de cerca de R$ 250. É um produto que é envelhecido, então a cachaça ela vai, após a destilação, né, ela pode ser envelhecida, e dependendo do processo de envelhecimento dela, você tem cachaças premium, extra premium, conforme o barril no qual ela envelhece, ela vai ter determinadas características, né, que vai dar cor, pode dar compostos aromáticos, enfim, várias características que você pode desejar e agregar valor nesse seu produto. Então, falando da cachaça, esses compostos secundários são extremamente importantes para ela. E a gente vai ter 3 principais processos de fermentação que a gente encontra na literatura. A gente vai ter o fermento seco, né, que é o fermento liofilizado. São leveduras selecionadas, linhagens, né, de levedura Saccharomyces cerevisiae, própria para a produção de cachaças, que são a CA11 e a Canamax. Essas duas linhagens, elas são as mais utilizadas na indústria e é
elas são as que vão produzir as melhores cachaças. Então, o processo de fermentação vai ser melhor. E a gente vai ter a BG1 e a CAT1. São duas leveduras que elas não são próprias para esse processo, mas elas conseguem produzir uma cachaça dentro dos padrões da legislação e que não é o melhor, não, o melhor dos cenários, mas consegue sim produzir uma cachaça boa. E a gente vai ter a etapa do fermento prensado e o fermento natural. Esses são duas práticas que não são utilizadas tanto na indústria em si, né? A indústria, em grandes indústrias como a 51, como a 21, indústrias grandes não vão fazer isso. Só que no Brasil, a gente tem pequenos produtores e a gente tem muitos produtores que não são legalizados, não estão dentro da legislação, que deram as informações certinhas, então, pequenos produtores que tiveram geralmente contato com essa técnica de fermentação ao longo dos anos, né? A cachaça, ela é um produto que está intimamente ligado com o nosso país e com a história do nosso país. Então, tem práticas que são passadas de geração para geração e informações, né, que se ganha culturalmente. Então, a gente vai ter o fermento prensado, que é o fermento de pão, a Saccharomyces cerevisiae, própria para panificação. E ele é utilizado, ele é preparado como um start para fazer essa cachaça, para fazer a fermentação. Então, ele vai ser misturado com caldo de cana, num volume pequeno, e vai aumentando esse volume, geralmente variando também o teor de sólido solúvel do caldo, até chegar no momento em que ele é adicionado no tanque de fermentação. A gente tem também o fermento natural. O fermento natural é uma prática ainda mais antiga, que é uma prática onde se utiliza vários componentes, vários ingredientes para fazer esse start de fermentação. Geralmente algumas farinhas, alguns podem usar farinha de arroz, farinha de milho, que nada mais é do que pegar todos esses componentes que provavelmente têm contato com levedura, né? E acaba promovendo um ambiente também com caldo de cana, também variando o sólido solúvel, que essas leveduras que estão nesses substratos vão encontrar um ambiente de proliferação e aumentar, e aí iniciar esse start de fermentação e é adicionado no seu caldo de cana que parte para a fermentação. E como eu já falei, né, isso vai lidar diretamente com a qualidade do produto. Então, esse seu produto, ele não vai ter determinados compostos que a CA11 ou a Canamax promoveria durante essa fermentação. E esses compostos secundários, eles são muito importantes, porque a gente tem uma etapa de destilação ainda. E nessa etapa de destilação, vários compostos voláteis são levados com ela, e muitas vezes compostos que a gente quer. E quando a gente trabalha com essas duas fermentações, Amanda, não me importo, eu quero só produzir uma cachaça, tem determinados compostos que talvez um autodegustador ia promover, ia querer, né? Ia encontrar. Mas você acaba, quando você lança a mão, né, dessas leveduras, você acaba perdendo a consistência da sua produção. Porque cada processo fermentativo vai ser um processo fermentativo específico. Se você pensar no fermento natural, que vai ser proveniente de várias coisas, você não vai conseguir promover 10 vezes a mesma fermentação com esse tipo de prática. E mesmo se você pensar, não, Amanda, eu conheço o processo, a gente faz a fermentação e a levedura decanta. E ali eu fico com um pouco de fermento da minha produção e eu posso usar de novo e fazer a cachaça de novo. A gente tem a fermentação, ela é um processo, né, um pouco estressante, e você vai ter leveduras de vários lugares. Leveduras não só provenientes desse seu fermento, mas também leveduras que vão resistir ou não a esse processo. Então, essa reprodutibilidade,
né, essa consistência na produção, vai ser muito difícil de se obter usando esse tipo de prática, né, que é o fermento prensado e o fermento natural. Enquanto que a CA11 e a Canamax, elas vão ser, de fato, as mais usadas até agora. Né? Pode ser que isso mude no futuro. Essa cana que eu tô mostrando aqui, ela é uma cachaça, uma das cachaças mais caras do mundo, que é Velho Barreiro Diamond. É uma produção, foram feitas 60 garrafas apenas. Provavelmente a mais cara, a gente tem outras que não chegam no valor dela, né? Também conhecidas como Havana. Mas essa daqui, ela tem um valor incrível. Ela custa em torno de R$ 200.000. E é uma garrafa que o vidro é especial, o envelhecimento dela é em especial, se eu não me engano, em barril de uísque, de carvalho que envelheceu uísque, enfim, várias características que vão agregar no valor desse produto. Então, todas essas etapas, elas agregam no valor lá do meu produto final, aonde eu posso vender um produto sofisticado de qualidade. Então, se eu não me atento a esses processos, né, e pode ser que essa levedura mude, a indústria encontre uma levedura melhor, daqui a um tempo, uma pesquisa traga outra levedura e vai dar determinadas características para minha bebida. Isso enriquece e transforma o seu produto num produto de qualidade, agregando valor a ele. Muitas vezes a gente já encontrou vários pequenos produtores que não compram ou que compram e diz que não sente diferença, acha que é muito caro o investimento, mas é o jeito de você conseguir sempre produzir aquele produto e retirar, né, todos esses compostos que você quer para ter o melhor produto possível. A gente tem também o bioetanol, né, que eu gostaria de trazer aqui, porque é um produto que depende muito da fermentação alcoólica. Aí é a mesma matéria-prima da cachaça, né? E a gente vai ter a produção de álcool G1, aonde a gente quer alta produção de etanol. Então, até agora, eu venho falando compostos secundários, metabólitos, compostos secundários, metabólitos, características sensoriais, tananana, que são as necessidades do seu produto final na bebida. Aqui a gente quer outra coisa. Aqui a gente quer alta produtividade de etanol. A gente quer que essa levedura produza a maior quantidade possível de etanol que ela consiga durante esse processo. E assim a gente ter o maior rendimento possível para produzir esse nosso bioetanol, um biocombustível. Essas leveduras já são leveduras diferentes, né? É a PE2 e a CAT1. Elas são as duas leveduras mais utilizadas. A PE2 é de longe a melhor levedura para isso. Eu já trabalhei com ela. Ela é fantástica. Então, veja quantas leveduras, quantas linhagens selecionadas de leveduras eu trouxe aqui. Então, são várias leveduras, há todo um estudo, indústrias que trabalham só selecionando subespécies, né? A gente vai ter a espécie, que é a Saccharomyces cerevisiae, e a subespécie, que é, dependendo de qual processo você quer, você vai utilizar. Então, são características específicas dessa levedura. Lembra quando eu falei lá atrás que a fermentação ela tem etapas? Eu estava falando dos fermentadores e tudo mais. Pois bem, uma levedura que fermenta lá na cerveja, tem algumas cervejas elas fermentam entre 12, 20 graus, tem cerveja que fermenta ali nos 18, 19 e pode variar, né, conforme a rampa de fermentação. Aqui no bioetanol,
E na cachaça também, no processo fermentativo da cana-de-açúcar, a gente vai ter um processo fermentativo gira em torno da temperatura entre 30 a 35, 40 graus. Então, olha a diferença de fermentação. E a gente às vezes fermenta bioetanol a 35 graus tranquilo. A minha cachaça eu já não posso fermentar a 35. A minha cachaça a gente já fermenta a 30, 32. São alguns graus de diferença que vão promover a diferença, mesmo sendo a mesma matéria-prima, né? Vai produzir compostos diferentes. Então, essa minha levedura, a CA11, por exemplo, ela tá pronta para aquela minha fermentação de 32 graus, que vai conseguir quebrar e produzir, vai conseguir quebrar minha matéria-prima e produzir tais e tais e tais compostos. E lá na hora da minha destilação, que ela vai passar por uma etapa de destilação, ela vai conseguir retirar tais e tais compostos, né? Enquanto que aqui não, aqui eu quero o etanol. E aí eu vou ter o maior rendimento possível com essa minha levedura. E durante a fermentação em si, ela é um processo extremamente estressante. A levedura, ela está sobre condições que estão deixando ela o tempo inteiro inquieta, incomodada. A gente aprende que tem aquela condição ótima, Amanda. Você estava me falando até agora da condição ótima e eu quero promover a minha condição ótima para a levedura. Tranquilo, vamos começar a promover essa condição ótima. Então, chegou meu mosto, eu vou deixar minha temperatura aqui, muito açúcar disponível para minha levedura usar. E aí, esse meu caldo de cana, que foi extraído lá na minha moenda, vem cheio de contaminantes. Eu sempre brinco que esse é o momento da gente pensar como biólogo. Porque a fermentação, o caldo de cana a fermentação ela vai ocorrer, no caso do bioetanol, no caso da cachaça, com caldo de cana que veio lá do campo. E quando a gente pensa principalmente na indústria de bioetanol, a cana só chega, só vem chegando, tem pouco processo de asepsia e tudo mais. E ela vai ser moída para a gente extrair esse caldo, né? Depois da moenda, você vai ter, da moagem, você vai ter o caldo e você vai ter o bagaço. E o caldo, ele segue para sua fermentação e ele vai vir cheio de levedura, ele vai vir cheio de bactéria, vai vir cheio de coisa. E quando a gente fala cheio de levedura, a gente está falando de Saccharomyces selvagem também. São linhagens que não foram selecionadas, né? Que são linhagens que estão na natureza, é natural do processo. E cheio de bactéria também. Às vezes a gente tem relatos da cana que ela é colhida e ela chega na indústria e ela fica um período aguardando para poder ir para ser moída. E durante esse processo de espera, às vezes pode demorar e já começa a fermentar. Porque você colhe a cana no momento que ela vai ter a maior disposição possível de açúcar, né? Que é para essa levedura ter bastante açúcar disponível na hora de fermentar. E aí essa fermentação às vezes acontece mesmo antes. Ela já se inicia ali, com as leveduras ali que estão na cana mesmo. E isso acaba sendo um problema, porque quando o caldo chega, você colocou o caldo no fermentador e você colocou a levedura. Ela tá entrando ali e ela tem muita concorrência. Muita concorrência. Então, é muita gente, muita bactéria, muita levedura para uma quantidade finita de açúcar. E mesmo assim, né, essas linhagens que a gente vem falando, elas vão ter uma certa vantagem durante essa fermentação e vão conseguir, né, produzir e às vezes conseguir proliferar mais, né, dentro desse fermentador do que as outras leveduras selvagens. E vai acabar tendo uma alta produção de teor alcoólico. Então, a levedura, ela tá no caldo de cana e é lindo, tem açúcar.
Só que lembra que a gente falando que ela está consumindo esse açúcar e está começando a produzir teor alcoólico. E quando eu estou produzindo estou fermentando para produzir um produto destilado, eu estou querendo aí uma certa quantidade de álcool nesse meu fermentado, mesmo para uma bebida. Né? A gente tem algumas cervejas que é tranquilo o teor alcoólico, é um teor alcoólico aí de 5%, uma cerveja às vezes um pouco mais alcoólica é de 7%. A minha fermentação, às vezes, eu quero que ela chegue mais, eu quero que ela chegue em 10%, em 9%. E a levedura, ela vai sentir essa diferença. E quando a gente está falando de bioetanol, a gente está falando da maior produção de álcool possível. Então, ela vai achar esse teor alcoólico do meio, onde ela está, extremamente estressante. E, em contrapartida, né, além desse teor alcoólico que está se elevando a cada momento, você vai ter efeitos tóxicos dos outros micro-organismos que estão lá. Um grande contaminante do caldo de cana são as bactérias ácido-láticas. Essas bactérias produzem ácido lático. Então, conforme elas proliferam dentro desse meu fermentador, elas vão começar a produzir ácido lático, o que a minha levedura também não vai gostar e pode ter efeitos tóxicos nesse meu processo. E tudo isso a gente não quer, a gente quer, né, que essa levedura ela produza na forma mais confortável possível, com menos concorrência. Então acaba que a indústria precisa trabalhar em métodos de descontaminação. Então a indústria de fermentação não só para bioetanol, mas também para cachaça, vai aí estudar, tem várias linhas de pesquisa que trabalham em cima da descontaminação, de processos de descontaminação desse caldo de cana. Uma contaminação recente que eu até tive contato, nem esperava, era a contaminação do caldo de cana com o gênero Bacillus. O gênero Bacillus acabou contaminando alguns, tendo registros da sua contaminação em caldo de cana a partir do equipamento, porque são produtos, são micro-organismos que podem promover biocorrosões. E o caldo de cana, né, ele vai entrar ali na tubulação e acaba promovendo bioincrustações, né, biocorrosões durante a sua passagem ali pelo equipamento e sendo também uma fonte de contaminação. Então, a indústria de bioetanol, ele usa principalmente a estratégia de antibióticos, né? O que hoje a gente sabe que muitas vezes não é tão sustentável, dependendo de como isso é descartado, dependendo de como isso é ministrado. E enquanto que na indústria de cachaça se usa bastante controle ácido. Então, o que acontece? Alguns relatos que eu já ouvi. O produtor vai e entra com a fermentação, entra com caldo de cana, que não está estéreo, né, rico em micro-organismos, e começa o processo fermentativo. Então, ele adiciona o caldo de cana, adiciona a levedura, só que ele vai administrando e acompanhando a acidez do seu fermentado. Então, ele vai acompanhando, porque o nosso principal contaminante produz ácido lático. Então, se você além, né, de algumas bactérias acidoláticas, você vai ter, e promover essa produção de ácido, você vai ter a leuconostoque. E a leuconostoque, ela produz um polímero, né, que promove floculação no seu mosto de fermentação. Então, essa fermentação, ela fica toda cheia de floquinhos, assim, que nada mais é do que a aglomeração dessas bactérias, né, prendendo as leveduras. Então, essas leveduras, elas meio que ficam ali presas nesse polímero e acaba perdendo essa etapa, perdendo, né, a sua mobilidade, seu contato e caindo a sua taxa de metabolismo e fermentação para produzir
o etanol. Então, o produtor entra com ácidos, né, com produtos químicos, para neutralizar essas bactérias. E aí é mais um componente estressante para essa nossa levedura, porque ela está tendo que lidar com mais substâncias químicas. E às vezes o produtor ele pode até perder essa sua batelada. Então, são elementos extremamente importantes e que devem ser levados em consideração quando a gente está pensando nesse processo fermentativo. E o álcool G2. Eu não sei se o pessoal conhece, né? Até agora a gente veio falando muito do bioetanol, de como produzir ele, e aí geralmente a gente até entende. Mas a gente vai ter aí o álcool G2. E como que esse álcool G2 ele é produzido? Ele vem, a produção dele vem como uma grande etapa para a produção desse resíduo que é o bagaço. Então, quando a gente está trabalhando na indústria, a gente sempre tem que levar em consideração a linha inteira, tudo que é produzido, desde o que entra até o que sai. E o resíduo é um deles, né? Então, o que acontece aqui no álcool G2? No álcool normal, no bioetanol, etanol primeira geração, você vai entrar com a cana, ela vai passar pela moagem e o caldo vai seguir, o que a gente chama de mosto, vai seguir para a fermentação. E você tem um resíduo que é o bagaço. Essa fermentação vai ocorrer, né, nos seus processos e tudo mais, vai passar para destilação e produzir o bioetanol. Esse bagaço, geralmente, ele é utilizado na caldeira. Ele é utilizado como fonte de energia e tal e tal. Mas, pensando, né, em como reutilizar esse resíduo, ele segue para um pré-tratamento, que às vezes pode ser uma hidrólise ácida, e é basicamente celulose, né? Então, a nossa matéria-prima mudou. A nossa matéria-prima era sacarose, né? A sacarose presente no moço do caldo de cana. E agora a nossa matéria-prima é bagaço, celulose. E a gente precisa quebrar isso, né? Então a gente sabe que celulose é extremamente complexa, né, de quebrar. E aí ela vai e passa por esse pré-tratamento, que é às vezes uma hidrólise ácida. Em seguida, ela vai passar pela etapa de hidrólise enzimática. Então é a enzima que vai quebrar essa celulose, né? Vai transformar esse açúcar mais complexo em açúcares menores. E aí sim, segue para a fermentação, para a destilação e para o etanol segunda geração. Então aqui a levedura, ela até é a mesma, mas ela precisa passar por precisa-se de um processo anterior para que você utilize esse bagaço e quebre o que está ali. Então, eu acho que a grande sacada do álcool G2, né, é você reutilizar, né, esse bagaço de cana, você está reutilizando aquela matéria-prima e você está conseguindo produzir mais álcool e tendo um segundo produto, né, tão bom quanto. Então, é sempre bom ter em mente, né, trabalhar, mesmo num produto que a gente já vem com grandes estudos, bastante tempo, a gente sempre tem a possibilidade, né, de reutilizar, de pensar no processo, no que entra, no que sai, é muito importante. E aí, pensando em todos esses processos, né, a gente trabalha com algumas inovações que a gente vem encontrando tanto na indústria, né, quanto na literatura. Então, como eu falei para vocês, um produto que tem voltado na indústria é a produção de hidromel. Hidromel a gente conhece bastante pelas histórias vikings, né? Esse que eu trago na apresentação, né? Valhalla hidromel. E na cultura deles era muito comum ser consumido e tem voltado para o mercado, uma tendência. E outra tendência é a utilização de micro-organismos não convencionais. Então,
a gente viu bastante, nossa, quanta levedura específica para cada processo, pensar que é mel, é outro açúcar disponível, é diferente e tudo mais, e o que fazer, né? Quais as novidades. Então, a gente, no grupo de pesquisa da USP, no qual eu trabalho, eu tenho um colega, e ele começou, né, a trabalhar aplicando a Saccharomyces cerevisiae boulardii na produção de hidromel. E que levedura é essa? Já era uma levedura do processo fermentativo, alcoólico, de alguma outra coisa, de alguma outra bebida? Não. A Saccharomyces boulardii, ela é uma levedura que inicialmente ela entra no mercado como um produto probiótico, né, para o consumo, para melhorar, né, a microbiota intestinal. E com isso, geralmente você encontrava ela, né, como ela em si, um medicamento, assim, cápsulas para você consumir. E aí a indústria começou a utilizar mais essa levedura e encontrar, né, ver se a gente conseguia aplicar ela. Então a gente tem alguns estudos que promovem ou a fermentação dela, por exemplo, conseguiu-se produzir um hidromel probiótico, né, com essa levedura, ou também trabalhando em cofermentação. A cofermentação a gente vai usar mais de um micro-organismo para promover o processo fermentativo. Ela é uma bebida, ela é uma levedura que ela vai vir principalmente para fermentação de baixo teor alcoólico, que como eu disse, né, o teor alcoólico ele é um componente estressante para essa minha levedura. Então, se eu quero um produto probiótico e se eu estou conseguindo promover, né, a fermentação da minha bebida com ela, tenho que pensar em que características a minha bebida tem que essa minha levedura vai conseguir, né, aguentar, promover a fermentação. Então, novas leveduras, né, é uma coisa sempre bastante legal de ser utilizada, pensando nessas bebidas que às vezes até estavam mais esquecidas e estão voltando. Além do hidromel, a gente tem a inovação também em cervejas. Aqui no estado de São Paulo, em Ribeirão, acho que é Ribeirão Preto, a gente tem a Colorado. Colorado, ela era uma cervejaria pequena que foi adquirida pela Ambev e ela se caracteriza por ter cervejas com mais a cara do brasileiro. A cerveja ela é um produto que a gente sempre pensa na Europa. É um produto extremamente caro, a Europa e bem desenvolvida lá. Então a gente tem a Bélgica, a gente tem alguns lugares que desenvolveram várias receitas, desenvolveram várias leveduras, estilos e acaba tendo a cara, né, que a gente conhece ligando diretamente à Europa. A Colorado, ela tem algumas cervejas meio que quebrando essa imagem, né? Ela incrementa alguns produtos durante a fermentação, durante a, a carbonatação, algumas etapas do processo da produção de cerveja que modificam, né, e trazem mais a cara do Brasil para essa cerveja. Aqui a gente tem algumas edições limitadas, né, que é a Tropicana, aonde eles usaram principalmente caju na receita do produto, e também a Amazônica com produtos mais do norte. E acaba, né, mudando o estilo da cerveja. Então ela vai trazer outros compostos, vai ter outra carinha, vai ter sabores específicos que acabam, né, misturando esses estilos já conhecidos com esses ingredientes. Mas a gente está indo além, né? A indústria brasileira está indo além e já produzindo, promovendo aí, selecionando cepas de leveduras brasileiras. E por que eu trouxe todo esse processo, né, do bioetanol e como que isso aconteceu e o que isso tem a ver com as leveduras brasileiras? A gente tem uma doutora, a Renata Furlan,
era aluna da USP, na Exalc, em Piracicaba, junto com o professor Luiz Carlos Basso. Eles desenvolveram uma pesquisa realizada estudando leveduras do processo fermentativo do bioetanol. Como eu falei para vocês, o bioetanol ele acaba sendo vindo de uma fermentação que não tem só a levedura. Quando a gente pensa na cerveja, você tem um mosto, você entra com os grãos, esse grão passa por uma fervura, uma mostura, e aí várias temperaturas altas, e acaba eliminando grande parte desses micro-organismos. O lúpulo adicionado também tem uma característica antimicrobiana, então também dá uma limpada de micro-organismos nesse mosto, e a levedura acaba encontrando um ambiente assim sem tanta competição. Enquanto que na produção de bioetanol, na cachaça, você não tem, você tem bastante micro-organismos competindo. Então eles se dedicaram a essa pesquisa, nessa pesquisa em específico, a estudar esses micro-organismos dentro desse processo. E lá eles conseguiram selecionar leveduras que estão em processo de patente, eu não sei se já conseguiram, né? Provavelmente já. E selecionando essas leveduras num processo, basicamente aqui no Brasil, né? Do bioetanol, e conseguiram selecionar uma levedura cervejeira, né? Para o processo cervejeiro. Quando pensa que não, plena Copa de 2022, a Colorado produz uma cerveja Brasil com S, né? É uma cerveja produzida com uma levedura brasileira. Claramente, né, tudo tem patente, mas a gente já tem estudos, né, promovendo aí estilos de cervejas brasileiras. E é diferente, eu já tomei, achei muito bom. E realmente ela é diferente também relacionada a essa questão da levedura, que gostou bastante do processo, conforme o pessoal da empresa falou pra gente. Então, quando a gente pensa, é bioetanol, não tem a ver com a ciência dos alimentos ou produtos alimentícios, mas às vezes os processos, eles se conversam. E às vezes olhar de forma diferente, né, para outras etapas, às vezes para as coisas, a gente consegue sim encontrar vários caminhos e possibilidades. Então, o processo fermentativo, principalmente a fermentação alcoólica, ela tem bastante viés, ela tem bastante perspectivas, a gente consegue ainda trabalhar na área de descontaminação, trabalhar na seleção de linhagens mais resistentes a esses processos estressantes, quando a gente pensa durante a fermentação de alguns produtos como a cachaça, o bioetanol. Então, às vezes, selecionar essa levedura é um campo muito legal, muito importante e que eu espero ter elucidado para vocês de forma que tenha sido esclarecedor e empolgante também. Eu encerro aqui a minha apresentação, deixando o meu contato, né, o meu e-mail. Então, fiquem à vontade para entrar em contato por qualquer questão, por alguma dúvida, por algum interesse. E eu estou disponível, né, agradecendo mais uma vez a organização do simpósio e agradecendo essa experiência maravilhosa.